Mas até lá foi muito a questão da percepção, da sensação. Você vai desenvolvendo outros tipos de mediunidade, né? O que é Através essa do sensação? estudo. O que é essa sensação? É como se teu campo, você fosse se tornasse um pouco mais perceptivo aos campos eletromagnéticos, às energias positivas, negativas, é, a intuição de vir insights, assim, sabe? Que você sabe que não é seu. Essas coisas sempre foi muito bem sentida, sabe? Principalmente no período da adolescência, essa parte de escrever também. Eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de trazer mensagens, de fazer às vezes poesias, poemas, algumas coisas assim. E isso a gente vai lá na frente, vai entendendo que isso já é de uma certa, já é de alguma forma uma mediunidade, né? Porque na Umbanda a gente entende, a gente quando fala de mediunidade, a gente acha que só existe a mediunidade de incorporação na Umbanda. E não, existe outros tipos de mediunidade na Umbanda que faz muito sentido, né? A incorporação é a mais vigente, é a que você vê, é mais notória, é a mais visceral, né? Mas tem outros tipos de mediunidade que vai aflorando no médium em paralelo ou não, que é esse aumento da percepção, aumento do campo das emoções. Às vezes o médium ele psicografa, ele escreve mensagens, ele é médio de transporte, ele é tipo um médio de passagem. Tem vários tipos de mediunidade também que rolam em paralelo, o médium magnetizador, o médium curador, que tem facilidade de transmitir fluidos de cura, fluidos energéticos. Então, o outro que é de ectoplasma, que é doador também de energia. Então, são vários tipos, mas a mais realmente que vigora, que é mais vista, é a de incorporação. Por isso que é a mais polêmica e que também, quando não bem conduzida, gera a situações desagradáveis nos terreiros de Umbanda, né? Que é o que a gente vê muito por aí, né? Que eu tenho visto ao longo de todos esses anos, tá? Dentro da Umbanda. Que são as Já situações desagradáveis? é como se a gente visse, depois de tantos anos de ver uma entidade incorporar, né? Ela se manifestar, ela fazer o bem, a gente começar a ver a mesma entidade utilizando o mesmo nome da mesma entidade em outras bandas, em outras situações, fazendo o inverso daquilo que eu vi, daquilo que a gente vê, sabe? O inverso de algo do bem, sabe? O inverso de um caminho diferente. E aí a gente começa a ver que está havendo algum problema nesse processo, né? E a gente vai vendo que tem mesmo, sabe? As pessoas elas precisam entender que a mediunidade, trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com os espíritos, guias e mentores, exige de nós também uma lapidação interna, exige de nós a desincorporação de coisas que não são boas em nós também. O médium ele quer entrar às vezes para a Umbanda, mas ele não quer lapidar suas fraquezas, ele não quer olhar para os seus problemas, ele não quer cuidar do seu interior. Então, muitas vezes é um médium que carrega muita raiva, muita mágoa, muita angústia, muita prepotência, muita vaidade, e entra nessa seara mediúnica e acaba se vislumbrando com muita coisa, porque é muito bonito você participar da interação entre mundos, né? Entre vibrações. Mas quando você entra nessa interação sem base, sabe? Sem querer também se lapidar, se reformar, se conhecer, aí você acaba entrando por esse viés que eu falei, que você acaba vendo muita coisa diferente, muita coisa errada, que não é realmente a base, né? A raiz da Umbanda, né? Que é você trazer a mediunidade forte, uma mediunidade nobre, porque a espiritualidade de luz, espíritos que estão em outra faixa vibratória muito iluminados, espíritos iluminados, eles fazem uma ponte com o médium aqui na Terra e ele consegue entregar tudo que ele tem, não tudo que ele tem, mas assim, grande parte do que ele tem de ferramentas e de encontrando a ferramenta aqui também pronta para isso, sabe? Para receber. Então, é como se eu fosse um violão, sabe? E eu tenho que estar constantemente afinando as minhas cordas, constantemente estar com o meu instrumento bem afinado. E esse afinado seria esse, o lapidar, o buscar o conhecimento, procurar se conhecer,
encontrar o tom certo para cada comportamento na vida. E aí, quando é aquilo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Quando o instrumento ele está bem afinado, bem apurado, aí realmente ele vai ser entregue nas mãos de quem sabe tocar. Sei. E quem sabe tocar são os mentores, são os guias espirituais. Eles que têm a nobreza para dar o melhor tom na música, sabe? O melhor tom na gira, o melhor tom na magia, né? Da nossa Umbanda. Então, fiz essa analogia, eu acho que não ficou um pouco claro, né? Não, a gente vai... claro, eu quero aprofundar nisso, né? Porque o nosso tema aqui, a gente vai falar sobre incorporações falsas, né? E eu acho que tem um público que está nos assistindo aqui, que tem um público que é médium também. Inclusive, se você é médium, ou se você considera que você é médium, ou se você, inclusive, tem dúvida, né? Se você já é médium e trabalha, coloca 1. Se você gostaria de ser médium, acha que você é médium, coloca 2 nos comentários, só para a gente metrificar quem está nos assistindo aqui. Porque, Ricardo, eu tenho uma dúvida sobre isso, tá? A primeira vez que eu me conectei com isso, eu vou contar uma história para você, que, de novo, eu venho de uma família evangélica, né? As pessoas que acompanham já escutaram isso nos últimos Espiritualidade Talks. E eu cresci numa igreja evangélica, só que minha avó, ela tinha a mãe dela era espírita, sabe? E minha avó se tornou evangélica mais ou menos depois que ela casou. Enfim, elas decidiram ir para a igreja, tá? Ela e o meu avô, e aí toda meu pai também é filho dela, né? É evangélico até hoje, assim por diante, né? O que acontece? Minha avó, quando ela era criança, ela enxergava e ela via como se fosse uma sombra atrás dela o tempo todo, entendeu? E aquilo começou a incomodar ela muito. E ela me conta que a mãe dela levou ela no centro espírita, eles fizeram uma oração e tal, e a moça que estava lá e atendeu ela falou, não, essa sombra que você vê é um anjo da guarda, ele não faz nenhum mal para você. Mas eu vou fazer uma oração para ele continuar do seu lado e aí você não vai mais ver ele, entendeu? A minha avó, ela tem uma percepção muito acurada das coisas, tá? Ela tem alguns sonhos muito, muito assim, interessantes, né?